Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 40 do ano de 2023. Eu, Valmir Lima, André Reis, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Sementes do Jardim de Deus, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 8º, Emancipação da Alma, item 3, Transmissão Oculta do Pensamento, questões 419 a 421. E no quadro Momento Evangélico, levamos a você mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 105, intitulada Sois a Luz. No diálogo À Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo Depressão, item Síndrome do Pânico. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora, no nosso quadro O Editorial, temos como tema Sementes do Jardim de Deus, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. A semente é um dos mais belos símbolos da criação
exemplificando com simplicidade e perfeição profundos conceitos filosóficos em todos os tempos. Nela podemos enxergar, por exemplo, um universo latente que, encontrando as condições propícias de temperatura, umidade e recursos orgânicos, desabrocha e realiza plenamente o seu potencial adormecido. Nos serviços da natureza, ela se mostra como sacerdotisa do Criador e da vida, gloriosa herdeira do poder divino, cooperadora na evolução do mundo, transmitindo silenciosa e sublime lição aos seres humanos. Geratriz da vida, exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados, segundo suas aptidões e as condições em que se desenvolve. Há sementes que brotam rápido, diante das mínimas condições favoráveis. Em semanas ou meses, se transformam em plantas adultas. Basta uma breve chuva e elas florescem, frutificam, geram outras sementes, deixando no solo seu legado para a preservação da espécie. Outras se demoram no aconchego da terra, pacientemente, esperando o momento certo e as condições exatas para germinarem. Algumas, não raro, levam anos para se tornarem adultas, como ocorre aos carvalhos, às oliveiras e aos baobás que vivem por séculos. Podemos conceber a semente também como símbolo do sacrifício, ao imolar-se para um propósito maior, pois somente morrendo ela vive nos seus descendentes, transmitindo-lhes seu código genético. A semente pode ser ainda símbolo de autodomínio, realizando seu propósito sem pressa, no seu tempo, ao sabor do curso natural da existência. Transportemos nesses conceitos para a humanidade e concluiremos que, de igual forma, somos como as sementes. Estamos neste mundo como se fora o jardim de Deus, destinados a realizar fatalmente nosso potencial de perfeição. Para isso, espíritos criados simples e ignorantes, vamos adquirindo e equilibrando conquistas intelectuais e morais em sucessivas experiências de vida. Como a semente, damos frutos segundo as estações da nossa maturidade espiritual. Alguns o fazemos rapidamente, em contraste com outros que demoram a amadurecer, capacitando seu livre-arbítrio no ritmo de suas próprias necessidades e em repetidas experiências. Quando nos oferecemos em sacrifício para atender nossos amores, ou mais meritoriamente, estranhos ao nosso convívio, anulando o nosso querer para atendê-los, nos assemelhamos à semente que morre para dar vida. Como cooperadores do Pai na evolução do mundo, a silenciosa e sublime lição da humildade de saber começar constitui serviço muito importante. Dessa maneira, é indispensável que não percamos de vista as possibilidades pequenas, um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase, que podem representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível que nos façamos atentos para não perder a oportunidade da germinação pessoal. Pensemos nisso. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade.
A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, em nosso quadro O Estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos no programa de número 40 do ano de 2023. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8º, Emancipação da Alma. O item é o 3º, Transmissão Oculta do Pensamento. E hoje trataremos das questões 419 até a 421. E vamos dar início, então, com a de número 419, onde Kardec questiona os espíritos da codificação da seguinte forma: qual a razão por que a ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Edgar. Muito bem, aqui os espíritos reveladores trazem as seguintes considerações a essa questão 419. Dizem eles: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. A essa questão, Allan Kardec faz o seguinte comentário: nosso espírito revela, sim, muitas vezes, a outros espíritos e a nossa revelia, aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. Amigos, nós já temos conversado em torno desse capítulo Emancipação da Alma, reconhecendo que à medida que o espírito naturalmente se emancipa, experimentando ali temporariamente a realidade espiritual, ele comunga com outras forças espirituais as impressões inerentes e aquelas que mais se destacam em suas preocupações. Invariavelmente, portanto, nós, ao vivenciarmos essas experiências de emancipação da alma, nós permutamos essas ideias e estabelece-se aí relações solidárias diante de descobertas, diante de ideias, diante de especulações, estudos e uma infinidade de coisas. O plano espiritual e a nossa realidade material conjugam, por isso mesmo, uma força de solidariedade, onde nós, então, permutamos uma variedade imensa de impressões, de considerações, de estudos e por aí vai. O fato é que nessa questão, Kardec se preocupa exclusivamente com os lances da descoberta, né, das invenções. Ora, se nós naturalmente vivemos, vamos dizer, um estado de solidariedade, de troca de impressões, aprendizados, experiências, é bastante comum que determinados avanços científicos, e eu aqui quero dizer quase todos eles, sejam fomentados, estimulados, motivados, às vezes até auxiliados integralmente pelas forças espirituais. Então vejamos que dessa forma nós acabamos por sermos influenciados, enquanto emancipados, as ideias que nos são naturalmente permutadas. Eu já disse isso, inclusive, em programas anteriores tratando sobre o mesmo tema, quando Allan Kardec vai citar, lá na Revista Espírita, a descoberta, aliás, a invenção do pneu, né, do pneu de borracha, por Dunlop. E Kardec vai dizer que se recorda, num dos seus sonhos, que Dunlop estava sendo orientado por um corpo espiritual a fim de que lhe favorecesse a descoberta, a invenção do pneu de borracha.
Então, amigos e amigas, essa permuta espiritual se dá permanentemente. E vale ressaltar os avanços, eu diria, de inteligência, de tecnologias, de conhecimento nas esferas superiores. Ele é maior, esse avanço, esse conjunto de avanços, ele é maior do que aqueles encontrados na Terra. Por isso mesmo, não é raro que os espíritos nos estimulem, chegado o momento adequado, aquele que reúne os elementos indispensáveis para determinadas invenções e descobertas, que os espíritos fomentem isso, estimulando aqueles mais envolvidos com as questões, com essas missões de trabalho, nas diversas expressões e manifestações da ciência humana, independente de qual seja ela, para que então surjam essas ideias. E o homem, por conta disso, não obstante, acredita ser ele próprio e exclusivamente o autor dessas invenções, dessas descobertas todas, sem suspeitar que ele foi, na verdade, um instrumento utilizado pela espiritualidade superior para que determinado conhecimento surgisse. É claro que esse sujeito, esse inventor, esse cientista, ele encontra elementos em si mesmo para viabilizar, para permitir que isso se dê. Mas a descoberta, a invenção, nunca será isolada, portanto. Obrigado, Valmir, obrigado, André Reis, amigos e amigas. Nós que agradecemos, Edgar. E é interessante um detalhe aqui de uma nota de Kardec, né? Que nós, espíritos, acabamos revelando também o que é objeto de nossas preocupações, né? Faz aqui observarmos que por mais que às vezes tentemos esconder algo, é quase que praticamente impossível, principalmente para os espíritos superiores. Para os inferiores, possivelmente podemos esconder certos estados íntimos, certos pensamentos. Mas para os superiores isso é impossível. E sendo aí, por exemplo, algo que precisa ser revelado, que precisa ser trazido para a realidade material, humana, que dado aí as condições evolutivas, aqueles espíritos que se envolverem com o pensamento, muitos deles terão, né, como bem observou aí, a mesma inspiração. É o caso, por exemplo, do avião, né? Dizem que os irmãos Wright, não sei se o nome é esse, o correto, né? E o próprio nosso Santos Dumont tiveram praticamente na mesma época a mesma inspiração. Então, o que é por parte divina, o que é por parte dos espíritos, né, com certeza, quando tem que ser revelado aos humanos, vai acontecer. Essa condição egoísta de querer esconder, de ter somente a exclusividade, com o tempo vai desaparecendo, porque para os espíritos superiores o que importa é o progresso humano na sua totalidade. Então, não tenhamos dúvida que não há nada no mundo que um dia não tenha que ser revelado. Bom, feito então essas observações, agradeço ao Edgar pelas considerações, pelas explicações que lhe foi dado, que a nós foi dado. Então vamos para a questão 420, que será endereçada ao nosso companheiro André. Assim, Kardec questiona: os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? André. O espírito, respondem, né, os espíritos reveladores da doutrina espírita. O espírito não está encerrado no corpo, como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque poderá comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Então, nós, nos programas anteriores, já comentamos que o corpo, ao estar
em descanso, estar em repouso, no sono, ele tem uma certa liberdade para ir aos encontros das suas necessidades, das suas intenções, das suas sintonias. Então, dessa forma, o espírito não está preso. Então, inclusive o espírito encarnado, quando estamos falando de uma reunião mediúnica, ele pode, como encarnado ao descanso do corpo físico, comunicar-se, né? Então, isso é plenamente possível. Agora, quanto ao corpo acordado, já para nós não temos ainda essa condição, não temos esse aprendizado, não temos esse desenvolvimento, né, para efetivamente estarmos trocando as ideias, né, ainda com o espírito desperto, com o corpo acordado, né? Embora nós emitamos os pensamentos, e os pensamentos são energias, podemos trocar essas energias, nós ainda não temos a percepção real que estamos falando pelo pensamento, né? Nós não temos essa sensação, esse feeling, né? Nós não conseguimos analisar dessa forma, né? Então, mesmo dentro da sintonia, nós podemos entender quando chegamos a algum local e ou temos uma simpatia por alguém que se aproxima de nós, ou muitas vezes temos uma aversão, não nos sentimos bem perto de determinadas pessoas, né? Por quê? Porque a nossa sintonia, a nossa vibração está diferente, né? Então, isso causa alguns, né, desajustes na nossa sensação, no nosso modo sensorial do ser, né? Então, poderá se comunicar com outros espíritos. Muito dificilmente nós vemos essa situação hoje, né? De um espírito conseguir comunicar com outro quando encarnados. Não conheço presencialmente essa condição, né? Nós sabemos, por exemplo, né, que o espírito sacramentano descansava os olhos aqui na mesa e saía do corpo, ia presencialmente naquilo que nós chamamos de desdobramento, o seu perispírito era visto em outro local, mas o corpo estava ali, né, inerte, com os olhos fechados, descansando, e o seu espírito atuando em outra forma. Pessoas viam, relatavam, não, falei com ele, não sei o que, parará. Tem uma história no seu livro, até que um fazendeiro vai buscá-lo para realizar um parto, e na hora que o fazendeiro chega à frente de Eurípides, não, eu preciso te levar que minha esposa está tendo um nenê, você precisa ir lá realizar o parto. Não, mas eu já fui, já fiz, já está tudo bem, a mulher e a criança. E ele não acreditou, arrastou Eurípides até o local, né? E a mulher falou, mas eu falei para o senhor que não precisava, que meu marido voltaria, e etc. E o marido não acreditou. Ou seja, então, nós temos essa situação, mas conversarmos, trocarmos as ideias, para nós ainda não temos essa real percepção que o nosso pensamento, mesmo quando encarnados, está interagindo com outros espíritos. Nós não temos essa facilidade ainda de entender como se faz isso e como nós podemos absorver isso. Muito bem, André, bem observado as suas considerações, né? Como bem falou, se houver uma comunicação de maneira mais ostensiva, provavelmente, de alguma sorte, o corpo estará em um estado relativamente anômalo, né? Vai estar assim, meio que num estado de suspensão daquela condição mais vigilante, né? Que é o caso da observação colocada por Eurípides, porque dizem que os alunos de Eurípides já aprenderam até a se acostumar, né? Porque ele ficava num estado diferenciado, ficava alheio até mesmo à classe, né? Depois retornava e de lá relatava as suas experiências, né? Mas tirando essas experiências assim, de maneira mais ostensiva, aqui fica bem observado também, né? Como não estamos encerrados, né, enquanto espíritos numa caixa, estando encarnado, também
existe a comunicação, mas você bem observou, só que mais sutil, né? E muitas vezes é tão sutil que a gente nem se dá conta que está sendo influenciado, né? Assim como temos uma questão no Livro dos Espíritos, que me perdoa, eu não vou lembrar ela agora, mas aquela questão clássica, e Kardec questiona: influem os espíritos em nosso pensamento, nossos atos? E os espíritos respondem: influem de tal sorte que de imediato são eles que vos dirigem. Né? Eu sei que essa questão está lá por 400 e tanta, né? Mas então demonstrando que o espírito, ele é um ser que irradia, que se comunica. Agora, salvo aí o grau dessa comunicação, né? Existem aquelas muito patente, muito ostensiva, como há aquelas muito sutil, né? E somente, como você bem observou, com treino, com habilidade, com hábito, etc., a gente até percebe, né, algumas coisas. Mas, na verdade, muitas vezes, a gente nem se dá conta, né? Isso também é necessário, muitas vezes, para o uso do livre-arbítrio, para nós não nos sentirmos constrangidos, vigiados demais, aí a gente vai perder aquela liberdade. Muito obrigado, André, pelas considerações. Faremos uma breve pausa no programa e já retornaremos com a nossa questão 421. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando agora no nosso estudo do Livro dos Espíritos, como nós falamos anteriormente, estamos no capítulo 8º, que trata da emancipação da alma, no item 3º, transmissão oculta do pensamento. Continuando então, vamos tratar agora da questão 421, e Kardec questiona: por que duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento? Edgar. Os espíritos reveladores dizem o seguinte: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. É muito interessante essa questão e, sobretudo, as considerações trazidas aqui pelos espíritos que revelam aqui a informação. Antes de tudo, é preciso reconhecer, amigos e amigas, que os espíritos dizem que esse tipo de ação acontece quando há espíritos simpáticos. Vamos entender, então, que quando estabelecemos os laços de afinidade e sintonia, nós, cujos pensamentos são ininterruptos, ou seja, a produção mental, ela é, para o ser humano, absolutamente ininterrupta. O tempo todo nós estamos pensando. E isso, evidentemente, gera, vamos dizer, Emmanuel tem um estudo no livro Seara dos Médiuns, intitulado Cartão de Visita, e ele vai trazer interessantes considerações em torno dessa ligação mental que se estabelecem entre as pessoas quando, naturalmente, se criam aí
laços de afinidade e sintonia, portanto, onde há simpatia mental. E aqui é importante ressaltar que nós não falamos sobre o teor dessa simpatia, a qualidade dessa sintonia, mas especialmente que ela se estabelece. E ela se estabelece quando em vigília. Nesse caso, Kardec pergunta, né? As pessoas despertas, as pessoas em vigília. E os espíritos dizem que sim, né? Mesmo quando não dormem, eles estão permutando essa criação mental, essa força mental, e por força, naturalmente, dessa criação, quando há afinidade, quando há sintonia, quando há, portanto, a simpatia de natureza, esses pensamentos parecem que são lidos, né? Ou surgem ao mesmo tempo. E é curioso observar, e aqui eu recorro exatamente a essa lição emanuelina, lá no Seara dos Médiuns, no capítulo 2, que trata de cartão de visita, como título, ele vai dizer assim, Emmanuel, só para ilustrar, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética, olha aqui como se estabelece então, né? Essa primeira abordagem, vamos dizer, é a primeira sinalização receptiva ou repulsiva do pensamento. Aqui, na questão trazida por Allan Kardec, nós estamos falando de receptividade, de acolhimento, né? De sintonia, e não de distonia. Portanto, nós temos aqui essa troca entre um emissor de uma carga mental, de um pensamento, de um volume de criação mental, e um outro que se coloca numa posição de receptor e, ao mesmo tempo, permutando isso também, né? Então, Emmanuel vai dizer, compreendendo-se o pensamento como a primeira estação de abordagem magnética, em nossas relações uns com os outros, a vida íntima palpita a condução de todo o recurso psíquico para concluir, assim, com os pensamentos, nós representamos junto aos outros os nossos desejos, a nossa harmonia, a nossa perturbação, a saúde, a doença, a intolerância, o entendimento e assim por diante. Vejamos aqui, portanto, amigos e amigas, que a questão trazida por Allan Kardec, e daqui a pouco nós vamos verificar André Reis trazendo também considerações, aprofundando ainda mais a temática, mas esse estabelecimento mental, quando em vigília, é muito interessante e traz para nós uma ideia de responsabilidade muito grande. Porque se ao mesmo tempo nós permutamos força mental, nós estamos, na verdade, criando imagens mentais permanentemente ao nosso redor e também nos outros. Então, a depender de como se estabeleçam esses laços de afinidade, de sintonia, nós estamos alimentando também mentalmente e reciprocamente uns aos outros. Qual é, portanto, a minha responsabilidade de criação mental junto aos outros, né? É levar um conteúdo mental agradável, saudável, edificante, superior, e não o contrário. É por isso que às vezes a gente se sente mal em determinados locais, com determinadas conversações, em determinadas reuniões. Ao contrário, também verdadeiro. A gente se sente muito bem em determinadas ocorrências, etc, etc. É porque permutamos essa grande ambiência fluídico-vibratória, magnética em última instância, onde nós experimentamos todo esse conteúdo mental, fluídico e magnético, portanto. É isso, Valmir. Obrigado pelas considerações, obrigado pelas observações.
E para não perder a oportunidade, a questão ao qual me referi no quadro anterior é a questão 459 do Livro dos Espíritos, sobre a influência que os Espíritos exercem sobre todos nós, ok? 459 é a questão do Livro dos Espíritos. Agora, então, vamos para nossas próximas considerações, as nossas próximas observações, que eu gostaria que o André fizesse os comentários para que ele complementasse o assunto que estamos tratando, a transmissão oculta dos pensamentos. Então, essa questão que há entre os espíritos, né, uma comunicação de pensamentos, permitindo que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade de signos exteriores da linguagem, né? Poderia dizer que eles falam a linguagem dos espíritos. André, o que você poderia acrescentar para a gente aí, para compreendermos melhor ainda as observações de Kardec? Simplesmente dando continuidade ao que o Edgar estava falando, né? Isso aqui seria para nós o que nós chamamos de telepatia, que ainda não temos um exercício, né, tão disseminado por falta da nossa evolução. Mas nós entendemos que isso se dará no futuro, né? Porque nós somos emissores e receptores de pensamentos. E o pensamento, como o Edgar estava falando, é energia, são ondas. É como se fosse um rádio, recebendo e transmitindo ao mesmo tempo, né? Então, nós nos sintonizamos, nós rodamos o nosso dial lá, escolhendo, né, aquela emissora que eu quero trocar a sintonia que eu estou emitindo e que quero receber, né? Então, emissores e receptores. Então, qualquer lugar que nós estamos, o pensamento está executando as suas tarefas, está pensando, né? Lembremos lá de Paulo na questão, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, que ele diz lá, portanto, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, essas testemunhas, ele estava justamente falando da espiritualidade, dos espíritos que nos rodeiam e dos quadros mentais que a nossa mente fornece e favorece. Então, na verdade, nós não ocultamos muita coisa do que pensamos, não, né? Ocultamos de um outro encarnado, mas muitas vezes dos desencarnados, ainda mais se forem superiores a nós, eles vão ter a plena condição de ler, né, e ver o que estamos pensando, que vai no nosso sentimento, que vai no nosso íntimo. Por isso, nos estudos, nós já falamos de outras vezes aqui, das simpatias e antipatias. Você, ao apertar a mão de alguém, você já sente alguma coisa ali. Se houve uma sintonia, se houve uma afinidade, ou se nós não gostei, não deu certo, a gente geralmente fala, não deu liga, né? Essa relação não foi assim, né? Não foi para frente, não foi. Mas por quê? Porque provavelmente estamos, né, numa estrutura de falta de afinidades. Nada além disso. Não há nenhuma intercorrência de raiva, nada disso, apenas a sintonia. Porque cada um está procurando a sua diretriz, o seu sentido, o seu rumo, né? Tanto que muitos que nós falamos da questão de espíritos, questão espiritual, não vem me falar disso, eu não quero ouvir disso, eu não quero saber disso. Né? Eu fico olhando e falei, essa pessoa não tem espelho em casa, ela não pode se olhar, porque ela não quer ver espírito. Nós somos um espírito encarnado. Agora, quando nós falamos do desencarnado, né, fico lembrando daquela historinha de Nicodemos com Jesus. Estou te falando de coisas da carne e você não tem conhecimento, imagina quando falar das coisas, né, espirituais. Então, muitos que não estão nessa sintonia do espírito, que somos espíritos imortais, fomos criados por Deus, estamos aqui num processo de aprendizado na carne. Então, nós quebramos essa ligação, nós não temos sintonia, não há agressividade, não há intolerância, não há, né, inimizade, há falta de afinidade nos pensamentos, nos assuntos. Então,
Isso é muito natural. Agora, aqueles que são afins, muitas vezes, ao se olhar, né, você já pressente o que a pessoa quer te dizer. Então, tem uma afinidade tão justa, tão alinhada, que você percebe o que o outro já está sentindo. Não precisa vir te contar, não precisa vir te relatar, né? Você já pergunta, o que foi? Estou vendo que pelos seus olhos a gente fala, né? Já que os olhos são espelhos da alma, o que foi? Você está meio assim, meio assado? Então, muitas vezes não há necessidade de verbalização para você ter esse sentimento, essa troca efetiva, né? De sintonia, de afinidade com outro espírito, mesmo os dois estando encarnados. É isso, Valmir. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E agora, dando continuidade então aos nossos estudos, nós estamos no nosso quadro Momento Evangélico. Nós estamos na lição de número 105 no livro Fonte Viva. E tem como tema Sois a Luz. E todo estudo feito por Emmanuel sempre tem como precedente uma citação. Hoje, uma citação será de Jesus, que está registrada em Mateus, capítulo 5, versículo 14, onde Jesus assevera assim: Vós sois a luz do mundo. E Emmanuel inicia o seu texto da seguinte maneira: Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão, sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo. Exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Companheiros que nos ouvem, amigo ouvinte, Edgar, André Reis, vós sois a luz do mundo. André Reis, gostaria que você fizesse um breve comentário que pudesse enriquecer melhor ainda a lição da noite. Quando Jesus nos diz assim, né, ele nos convida a participar, né, da sua seara. E a seara precisa ser de trabalho, como ele mostrou, como ele exemplificou. É dar de si, é doar daquilo que você possui, dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. Somos espíritos imperfeitos, sim, mas
com possibilidades e encaminhamento à perfeição relativa, de acordo com o nosso esforço, de acordo com as nossas vontades, né, de crescermos. Então, Jesus sempre nos convidou a pegar a nossa cruz e segui-lo. Ou seja, nós não vamos ter nenhum alívio, nós vamos estar isentos de nada. Nós precisamos nos demonstrar aptos a seguir com Jesus. E sem esforço, sem empenho, sem luta, sem doação de si mesmo, não tem como ser a luz no mundo. Não vamos desenvolver o nosso sentimento. Não vamos iluminar nem a nós mesmos. Então, a partir do momento que nós identificamos a necessidade de estudarmos, aprendermos sobre o plano espiritual, sobre espíritos imortais que somos, nós começamos a desenvolver em nós um sentimento de doação do pouco que já possuímos, né? Então, nesse sentido, nós temos que dar o nosso melhor onde estivermos. E o nosso melhor tem que ser sempre na condição de otimismo, de esperança, de construção, e não o contrário. Então, onde não podemos ajudar, fiquemos quietos, não façamos nada, nos retiremos. Então, a nossa proposta tem que ser sempre de construção, de clarear, de auxiliar os entendimentos. Primeiramente o nosso, para depois podermos clarear daqueles que estão à nossa volta, que nos circundam. Muito bem, André Reis, muito obrigado. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, do nosso programa de número 40. Este quadro é extraído do livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, volume 1, capítulo Depressão, item Síndrome do Pânico. E assim é feita o questionamento ao Divaldo. Outro distúrbio que tem atingido níveis alarmantes é a Síndrome do Pânico. Qual a explicação que o Espiritismo oferece para esse transtorno? Edgar. Divaldo Franco vai responder. A síndrome do pânico é relativamente moderna. Segundo os historiadores da psiquiatria, foi o psicólogo da Costa, por volta de 1870, que, analisando as síndromes da depressão na qual estava em curso, que hoje chamamos de pânico, definiu as características desse mal. O nome de pânico vem do deus Pan, que na tradição grega apresenta-se com metade do corpo com forma humana e a outra com modelagem caprina. O deus Pan era guardador das montanhas da Arcádia, e quando alguém adentrava nos seus domínios, ele aparecia, produzindo no visitante o estado de pânico, palavra derivada do seu nome. Portanto, é um distúrbio muito antigo. Invariavelmente, a psicogênese do ponto de vista espírita encontra-se na consciência de culpa do paciente por atos perturbadores praticados na atual existência ou em existências pretéritas, o que proporciona um comportamento inseguro, desconfiado. Trata-se de alguém que busca esconder-se no corpo para fugir
dos problemas que foram praticados anteriormente. Quando irrompe a síndrome do pânico, a sensação é terrível, porque é semelhante à da morte. É eminentemente um distúrbio feminino, embora atinja também o sexo masculino. Segundo estou informado, faltando naturalmente confirmação científica, a síndrome do pânico nunca matou ninguém durante o surto. Entretanto, aquela sensação horrorosa é praticamente igual à da morte. Divaldo Franco continua. Que fazer? Orar. Ter a certeza de que ela é de breve curso. Procurar respirar profundamente. Acalmar-se. Vincular-se a Deus. Rogar a proteção dos espíritos nobres. Assim, lentamente, dá-se uma descarga de adrenalina procedente das glândulas suprarrenais e o indivíduo refaz-se, passando aquele período mais doloroso, fazendo simultaneamente a terapêutica com um psiquiatra e, de acordo com a psicogênese, um psicólogo ou ainda psicanalista. Nada obstante, eu sugeriria pessoalmente que a pessoa procurasse terapêuticas espíritas, quais as das boas palavras, das reuniões doutrinárias, do conhecimento de si mesmo, dos passes ou bioenergia, da água magnetizada e, por extensão do socorro que os bons espíritos propiciam através das reuniões mediúnicas de desobsessão, que dispensam a presença dos pacientes. Muito bem, um tema extremamente profundo, mas de grande importância para as doenças relacionadas com distúrbios psíquicos, que outrora eram pouco considerados esse tipo de questões voltadas para a psique humana, né? Muitas vezes era até considerado algo inexistente, pois que se considerava o homem como mais, diríamos, físico, mais fisiológico. Então, o psicológico, de um tempo para cá, passou a ser considerado como realmente algo que precisa ser levado em conta. Companheiro Edgar, você poderia fazer aí algumas considerações para enriquecer um pouco mais esse tema tão palpitante? Valmir, André Reis, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem. Invariavelmente, os distúrbios mentais têm como força, em sua força causal, em sua origem, as perturbações espirituais de um lado e, naturalmente, aquelas de força orgânica de outro, né? Então, naturalmente, à medida que se identifica um transtorno qualquer, uma síndrome qualquer de natureza psíquica, é indispensável que nos movimentemos procurando as causas através, naturalmente, de um aprofundamento de nossas reflexões mais íntimas e, da mesma forma, a assistência, a ajuda medicamentosa, muitas vezes, a ajuda terapêutica necessária. O Espiritismo oferece um conjunto profilático muito singular e também bastante proativo para que esses transtornos possam ser trabalhados conjuntamente, junto com as terapias. A síndrome do pânico naturalmente envolve um excesso de medo, de horror, de insegurança, de fobias mais ou menos generalizadas e ocasionalmente também associado a outros conjuntos sintomáticos observáveis junto à depressão, junto aos transtornos de ansiedade. O fato é que emocional, psicologicamente, espiritualmente, nós precisamos de tratamento terapêutico necessário para que, aos poucos, possamos naturalmente superar esses eventuais transtornos que sinalizam, de uma maneira geral, uma fonte de desarmonia, de perturbação mental e espiritual e orgânica, ocasionalmente, que necessita de cuidados especiais, evidentemente. Portanto, a profilaxia espírita,
o diagnóstico e o atendimento terapêutico medicamentoso, as terapias psicológicas, psiquiátricas, psicanalíticas pertinentes. Tudo isso acaba por favorecer meios de que as pessoas portadoras desse transtorno possam superá-las com eficiência. A oração, nesse caso, é fundamental. Hoje mesmo saiu um artigo na Folha de São Paulo, citando um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, um neurocientista indicando a prece como recurso terapêutico. Ele não é religioso, esse neurocientista não é religioso. Entretanto, em seus estudos, em suas análises, em suas pesquisas, a prece invariavelmente tem se mostrado um recurso terapêutico eficiente. Então, é claro que, diante disso, nós devemos reconhecer também como uma forma terapêutica necessária, tal qual o indicativo de Divaldo Franco respondendo essa questão interessante e indispensável nos dias contemporâneos. Muito bem, companheiro Edgar, obrigado pelas suas considerações. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz e vamos agora agradecer os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. André. Nosso agradecimento a você, Valmir, ao Edgar, ao Gilberto na técnica, a você, caro amigo ouvinte e telespectador, muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Esperamos ter contribuído de alguma forma com as nossas ainda imperfeitas comentários, sugestões, colocações, e esperamos você em um próximo programa. Fiquem todos com Deus. Edgar. Eu naturalmente agradeço a oportunidade de aprendizado, estudo e trabalho, a tua coordenação, Valmir de Lima, nosso companheiro André Reis, o Gilberto Silva também, e cada um de vocês que nos assistem, que nos ouvem aqui no nosso programa Verdade e Luz. Espero reencontrá-los oportunamente, desejando a todos muita paz. Também agradeço ao André Reis, a companhia, ao Edgar, ao Gilberto Silva, aos nossos amigos que nos ouvem. E aproveitando então essa oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.